Bom dia! Hoje a gente vai apresentar o nosso TC de literatura, que é sobre o livro A Moreninha. Quem vai apresentar vai ser a Juliana, Maria Clara e eu, Mariana Foleto. Sobre o livro. Bom, A Moreninha é um romance de autoria do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo e foi publicado em 1844. A obra marca o início da ficção do romantismo brasileiro e tem grande sucesso ainda nos dias de hoje. É considerado o primeiro romance tipicamente nacional. Um pouquinho sobre os principais personagens. Bom, o Augusto, ele é um estudante de medicina que se apaixona pela Carolina. O Leopoldo, ele é um estudante de medicina. O Fabrício também é um estudante de medicina. E o Felipe é um estudante de medicina também e ele é o irmão da Carolina. A dona Carolina é a irmã de Felipe. A dona Ana é a avó de Felipe, a Joana é a prima de Felipe, Joaquina, prima de Felipe também. Bom, o romance relata a vida de 4 estudantes de medicina durante um final de semana. No feriado de Santana, um grupo de amigos de estudantes de medicina vão para a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Augusto, Leopoldo, Fabrício e Felipe vão passar o feriado na casa da avó do Felipe. Augusto é um dos mais namoradores do grupo e ele foi desafiado por Felipe a conquistar uma das meninas. Sendo assim, eles combinaram que se ele se apaixonasse por alguma das meninas, ele deveria escrever um romance. Do contrário, Felipe o escreveria. Durante um jantar, Fabrício acaba por revelar características de Augusto, o que leva as garotas a se afastarem dele. Entretanto, a irmã do Felipe, a Carolina, é a única que cogita a possibilidade de se aproximar dele. E nesse final de semana, Augusto revela para a avó do Felipe uma de suas paixões. Foi durante a viagem à praia que ele conheceu uma garota. Na época, Augusto ofereceu um camafeu enrolado numa fita verde, mas até hoje não sabe o nome da garota. Quando todos retornaram aos estudos, Augusto sente falta de Carolina e resolve ir encontrá-la na ilha de Paquetá. Então, o nosso tema de revisão de leitura é para destacar algumas passagens que indicam a época histórica na qual se desenvolve a ação. A obra, ela mostra os costumes e a organização da sociedade ali que se formava no século XIX, no Rio de Janeiro. E é possível, sim, perceber muitos costumes da época durante a história, como a rotina diferenciada de um estudante de medicina, o casamento arranjado, a tradição religiosa da festa de Santa Ana, que é uma comemoração onde os 4 estudantes vão para uma ilha, que é a ilha de Paquetá, e eles vão festejar na casa da Ana. E lá começa uma trama onde ocorrem, muitos acontecimentos corriqueiros da sociedade burguesa e evidencia o ócio dessa classe. Os bailes da época também são bem representados e até uma lenda da cultura nacional, que seria a gruta, que é uma lenda indígena. A obra também, ela mostra que as mulheres, elas namoravam mais de um homem ao mesmo tempo. Então, assim, o autor mostrou como era importante para as mulheres garantir um casamento naquela época. Outro ponto que a gente pode destacar no livro é a sua linguagem, né? Que ela acompanha o seu contexto histórico. Por exemplo, a linguagem, né, em geral, ela é bem simples, só que ela tem algumas palavras que não são tão usuais, né, na nossa literatura atual. Por exemplo, o vós, que é utilizado em todo momento no livro, né? E também ela apresenta algumas frases e palavras estrangeiras, por exemplo, essa que está aparecendo no slide, que é uma expressão de origem francesa, que significa é demais, e também essa outra palavra que significa roupão. Eu não sei pronunciar, então desculpem. E ela também é de origem francesa. E a gente também separou aqui um exemplo para mostrar como que a linguagem do livro é bem, às vezes, difícil de, né, interpretar. E vós, meus caros amigos, que blasonais de firmeza, de rochedo, vós jurais amor eterno 100 vezes por ano, a 100 diversas belezas. Vós sois tanto ou ainda mais inconstantes que eu. Mas entre nós há sempre uma grande diferença. Vós enganais e eu desengano. Eu digo a verdade e vós, meus senhores, mentis. E foi esse o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.